As maiores reclamações que nós temos aqui estão relacionadas à questão do uso indevido de dados para a contratação de empréstimos consignados. Muitas vezes esses consumidores, sobretudo idosos, têm seus dados extraídos de alguma plataforma que ele tenha, seja da empresa de telefonia, muitas vezes até do próprio INSS, e a partir desses dados, quadrilhas que estão aí, né, trabalhando, atuando em todo o país, celebram contratos de empréstimo consignado. O consumidor tem direito inicialmente de assistência jurídica, que é o que a gente faz aqui na Defensoria Pública, mas tem direito também de requerer que esse empréstimo seja sustado junto ao INSS, quando o INSS é a fonte pagadora, porque nem em todos os casos a fraude se ocorre a partir do cadastro do INSS. E ele tem direito de requerer isso. A questão é que hoje apenas se suspende o empréstimo consignado por ordem judicial. Até 2023, o INSS tinha uma instrução normativa que era 321, que permitia que o consumidor fizesse uma reclamação no INSS e a própria agência suspendia durante 180 dias esses empréstimos, para que fosse feita nesse período uma auditagem. Ocorre que essa resolução ela foi revogada, essa instrução normativa foi revogada e até o presente momento o INSS não editou uma outra resolução nesse sentido. Então, o que o consumidor tem que fazer? Ele tem que necessariamente fazer um registro de uma ocorrência policial. Posteriormente, ele tem que, ou através do advogado ou através da Defensoria Pública, acionar judicialmente essa empresa, né, e requerer a suspensão dos empréstimos, o reconhecimento de inexistência desse contrato, a devolução dos valores eventualmente já descontados do seu benefício e também uma condenação, uma indenização por dano moral. Nós percebemos que, principalmente durante e após o período da pandemia, esses números cresceram, se projetaram dentro do atendimento do NUDECOM, especialmente os números relacionados a fraudes e golpes em empréstimos bancários. As vítimas, a maioria das vítimas são pessoas idosas, são pessoas que muitas vezes não têm familiaridade com as ferramentas tecnológicas, não sabem manusear muitas vezes as plataformas de comunicação, as plataformas do próprio banco, né, clicam em links indevidos e muitas vezes são vítimas disso. Então hoje esse número é um número que se projeta. Então a Defensoria Pública, visando dar uma atenção a essa grande demanda, tem atuado primeiro de forma administrativa. Nós utilizamos uma ferramenta que é disponibilizada pelo Ministério da Justiça, que se chama o Proconsumidor, através do qual nós notificamos a empresa, o banco, a financeira, e ela responde no prazo de 10 dias. Caso a resposta seja positiva, a empresa reconheça que de fato houve um vazamento de dados, houve uma fraude, cancela ali o atendimento e resolve para o consumidor. Caso a empresa insista na negociação, insista que houve efetivamente a contratação, aí o defensor vai analisar o caso e vai submeter ao Poder Judiciário. Hoje, a primeira informação que as pessoas têm que saber é que hoje os contatos de telemarketing para esse tipo de serviço, eles têm que obedecer o prefixo 0303. Então, se não for esse prefixo, é muito importante que o consumidor fique atento, que pode estar sendo ali assediado por algum estelionatário ou por alguma das quadrilhas que se multiplicam no Brasil. Mas além disso, também é importante que ele procure cadastrar o seu número de telefone na plataforma Não Me Perturbe, que é uma plataforma que está disponibilizada, que bloqueia esse tipo de ligações com disparo automático, para evitar que ele fique sendo assediado, incomodado por esse tipo de situação. O assédio ao consumidor, ele acontece na medida em que as empresas, né, visando principalmente as financeiras, as instituições bancárias, visando otimizar seus resultados, buscam esses consumidores oferecendo para eles produtos que muitas vezes eles nem necessitam, mas oferecendo condições vantajosas, condições que são particulares daquele momento, como taxa de juros mais atraentes, como condições mais flexíveis para pagamento, né? E aí eles convencem esse consumidor ao contrato. Nada impede que o consumidor faça a contratação. No entanto, o Código de Defesa do Consumidor hoje, ele estabelece uma obrigação ao fornecedor, que ele deve agir neste momento com transparência, deve identificar o perfil do seu consumidor, principalmente se ele tem alguma situação que o vulnerabilize mais ainda, como idade avançada, como uma doença, né, para que ali ele não venha ou
por um lado, não seja vítima de uma fraude, ou por um lado, não acabe contratando uma operação indevida, uma operação que realmente vai lhe levar a um quadro de superendividamento. No âmbito da Defensoria Pública, nós temos duas estratégias de atuação. Primeiro é o ajuizamento de ações individuais, que nós levamos ao Poder Judiciário e ajuizamos. Por outro, em alguns casos, quando nós identificamos a massificação dessas reclamações, nós ingressamos com as ações coletivas, que é uma ação civil pública. Nessa ação civil pública, a pessoa pode sim, a empresa pode sim receber uma condenação por um dano social, pode em algum caso, já houve um caso aqui no Nudecom, especificamente contra o Banco Pan, que nós conseguimos uma ordem judicial proibindo eles de contratar empréstimos por telefone. É até interessante essa informação. Existe uma lei estadual aqui no estado do Pará, que foi sancionada em 2022, posso até olhar o número aqui para você, sancionada em 2022, que proíbe contratação de empréstimos por telefone com pessoas idosas. Pouca gente sabe disso. Com base nessa lei, nós conseguimos uma ordem judicial, uma ação civil pública contra o Banco Pan. O juiz determinou, proibiu o Banco Pan de contratar por telefone. Então, se hoje... Em todo o Brasil? Não, a lei é do Pará. A lei é do Pará. Outros estados têm leis semelhantes. E no Congresso Nacional tramita um projeto de lei para que seja em todo o país. Mas nós aqui trabalhamos com a lei do Pará e conseguimos a tutela de urgência. A nossa ideia é que que nós possamos fazer ações semelhantes para outras instituições financeiras, para outros bancos que também continuam com essa prática. Bradesco, C6, BMG e Itaú são os bancos que se projetam aqui no nosso ranking, né, de instituições com reclamadas, né, pelos consumidores.